Bem-vindos ao canal Uma Imagem Vale Mil Palavras. Este tutorial pode ser visto de forma independente, mas está relacionado com outro tutorial já desenvolvido aqui no canal sobre o triângulo da exposição. Neste em concreto, irei abordar apenas a variável relacionada com a abertura e a sua influência na imagem final obtida. Refrescando um pouco a vossa memória, no caso de não terem visto o tutorial a que me refiro, mas que podem consultar no link que coloco em baixo na caixa de descrição, apresentei o triângulo da exposição como sendo o principal pilar para a obtenção da exposição ideal das nossas fotografias. O triângulo é composto por três variáveis, obturador, ISO e abertura, sendo através da combinação dos valores entre estas três variáveis que obtemos a tal exposição ideal para conseguirmos a imagem pretendida. Sobre a variável obturador, que trata da velocidade do obturador e que se reflete na duração da exposição, já também foi efetuado um tutorial específico sobre este assunto, cujo link também está na caixa de descrição abaixo. Este tutorial em concreto irá apenas abordar a variável abertura e a relação que está associada aos valores que irei escolher para essa abertura. Em primeiro lugar, vamos identificar o que é a abertura concretamente. Ao contrário da variável obturador e da variável ISO, a abertura depende da objetiva e não do corpo da câmara. Ela é, portanto, independente da câmara e da sua qualidade ou característica. E também é variável entre as objetivas, porque é bastante comum, se tivermos um conjunto de objetivas diversas, termos diferentes valores de abertura disponíveis para selecionar. Ora, vejamos com esta objetiva em concreto. A abertura de uma objetiva é controlada através de um elemento mecânico no seu interior, a que se chama de diafragma ou íris, porque também atua como a íris do nosso olho, que controla a entrada de luz, abrindo ou fechando. Assim, quando temos um diafragma mais aberto, temos mais luz a entrar, e em oposição, quando temos o diafragma mais fechado, temos menos luz a entrar. O diafragma controla, na prática, a quantidade de luz que entra na objetiva e atinge o sensor, no sentido de causar a sua sensibilização e o processamento da imagem. Os valores do diafragma são definidos por números F. Apesar da escala ser universal, os valores nos extremos podem variar de objetiva para objetiva. Nesta, tenho 1.4, um F 1.4 como mínimo, mas nesta, apenas tenho um F2. Tipicamente, os valores variam entre o F2.8 e o F16, como tenho aqui nesta objetiva. E é aqui que se cria uma grande confusão entre os iniciados da fotografia, pois quando ouvem expressões entre escolher uma abertura maior ou aumentar a abertura, é-lhes dito para escolher um número F mais pequeno. Mas se ouvem dizer para escolher uma abertura menor ou diminuir a abertura, já o número F aumenta. Isso acontece porque, apesar de haver uma relação direta entre a abertura e o diafragma, o número F que temos na nossa objetiva para nos guiar define, ao fim e ao cabo, a quantidade de diafragma que é usado. Um número menor, por exemplo, o tal F2, 2.8, define uma porção de diafragma menor do que um F8, onde tenho mais diafragma aplicado. Mais adiante vamos ver uma forma mais simples de lidar com esta terminologia. Mas antes tenho que abordar um dos assuntos mais badalados entre os fotógrafos da atualidade, a profundidade de campo. Vamos fazer um exercício prático para explicar isto facilmente. Vamos supor que tenho margem para definir a minha exposição ideal escolhendo tanto um F2.8 como escolhendo um F8. Qual destes Fs devo escolher e porquê? Como é óbvio, se fecharmos mais o diafragma, escolhendo no caso o F8, que referi, teremos menos quantidade de luz e se escolher o F2.8, muito mais quantidade de luz, portanto o diafragma é menor. Ok, esta parte é fácil e super lógica. Agora, qual a relação entre essa escolha e a imagem final? Essa relação é representada pelo tal conceito que referi há pouco, e importantíssimo na fotografia, a profundidade de campo. A profundidade de campo é uma importante ferramenta criativa, usada também na criação de um determinado estilo de imagem. Esse lado criativo tem também um lado técnico, que vou aqui abordar de forma mais concreta. Então, o que é isso da profundidade de campo? E porquê que ela é tão importante? A capacidade de ter elementos distantes um do outro, mas ambos focados, é o que se designa por profundidade de campo. O afastamento é medido no comprimento e se tenho uma grande profundidade de campo, isto significa que tenho capacidade de ter, na minha imagem, um elemento próximo focado e o último
o que está mais afastado, também focado. Quanto menor for esse afastamento e a capacidade de ter os dois elementos focados, menor é a minha profundidade de campo. E quanto maior for essa capacidade de ter estes dois elementos mais afastados e focados, maior a profundidade de campo. Então, entre um f2.8 e o f8, tem que pensar na profundidade de campo que quer obter. É uma foto de paisagem, ou de uma sala arquitetónica, ou de um retrato de família com muitos membros. Nestas situações, vou querer que as pessoas e os elementos presentes no meu enquadramento estejam todos focados. Desejo assim ter uma maior profundidade de campo e, como consequência, devo optar pelo f8. Se fosse apenas o retrato de uma pessoa, um objeto decorativo dessa sala, uma menor profundidade de campo será talvez mais interessante e então escolho o f2.8. Podemos assim relacionar a profundidade de campo com o número f desta forma simples. Um número f menor igual a menor profundidade de campo. Um número f maior igual a maior profundidade de campo. E com a luz podemos também usar uma forma simples e direta de abordagem. O número f menor é igual a menos escura a imagem. O número f maior, mais escura a imagem. Portanto, quando lido com a abertura da objetiva, representada pelos números f, não só estou a definir a quantidade de luz que deixo entrar para o meu sensor, como estou a definir qual a profundidade de campo que vou obter. Posso assim também fazer uma escolha criativa e não só meramente técnica para obter a imagem que desejo. Fecho este tutorial com algumas considerações extras sobre a variável abertura. Em alguns equipamentos, como as GoPros e outras câmaras de ação, e a maioria dos drones e dos smartphones, a objetiva tem uma abertura fixa e não pode ser alterada. Existem objetivas que têm aberturas variáveis. São lentes com zoom que, quando aumentamos a distância focal, perdem automaticamente luz, porque o diafragma fecha enquanto o zoom aumenta. Como última consideração, gostava de chamar a atenção que, apesar da abertura escolhida condicionar a profundidade de campo, há outros fatores que potenciam ou minimizam a profundidade de campo, como é o caso da distância focal da objetiva, ou a nossa proximidade ou afastamento do objeto em primeiro plano. Espero que este tutorial vos tenha ajudado a ficar mais elucidados sobre a variável abertura, que faz parte do triângulo de exposição, e que possam começar a usá-la de forma mais criativa nas vossas imagens.